Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Vai começar agora mais uma aula de história. Vocês já sabem quais são os materiais que vocês têm que pegar, né? O livro didático de vocês, seu lápis, sua caneta, sua borracha, para fazer algumas anotações, né? Estou gostando muito da participação de vocês, das respostas, né? Significa que vocês estão compreendendo o conteúdo. E eu gostaria que vocês continuassem também a fazer as atividades, porque é uma forma de a gente não perder, né? Os conteúdos que seriam aplicados nas aulas presenciais. Eu sei que o momento é um pouquinho de reflexão, um pouquinho complicado, mas enfim, devemos manter a esperança, porque dias melhores virão e automaticamente estaremos juntos novamente, ok? Então, a semana passada a gente trabalhou o antigo regime, né? Isso, sobretudo o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, como ele é formado e qual era a sua importância lá na Europa e o seu legado, e automaticamente o que ele deixou para a sociedade europeia e automaticamente para o Brasil. E hoje a gente vai trabalhar o público e o privado no antigo regime. Como assim, professor? Vai repetir o conteúdo da semana passada? Não necessariamente. A gente vai trabalhar quais eram os espaços públicos, quais eram os espaços privados, ok? O que é público, o que é privado e como isso foi um fator muito importante na história da humanidade, tá, galera? Então vejamos o seguinte ponto. Qual o capítulo que vocês vão colocar mesmo? Vocês vão colocar aí no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 6, página 129 a 133. Para quem está chegando agora, para o professor Marcos, e aí segue abaixo do meu e-mail. Continue fazendo as atividades, tá, galerinha? Vamos lá. Antigo regime, lembrando, né, que essa charge vem refletir justamente o que a gente trabalhou a semana passada, onde a nobreza, né, e onde o primeiro estado e o segundo estado era quem ditava as ordens, e o terceiro estado é justamente aquele que está sendo sufocado, que está sendo amassado pela cobrança de impostos, pelo alto tributos, e a crise que estava se instalando no terceiro estado, gerado pelo grande gasto de vida, pelo grande gasto, na verdade, econômico do primeiro estado e do segundo estado. Então, tudo que estava sendo refletido no terceiro estado era resultado da prática do primeiro estado com o segundo estado. Vamos lá, então. Primeiro, o que é um espaço público dentro do regime antigo? Não é especificamente hoje não, pessoal. É dentro do antigo regime. O antigo regime, ele vai ficar ali aproximadamente no final da Idade Média, né? Para muitos historiadores, vai ficar conhecido como um período de transição. O que é transição? É quando, historicamente, se tratando de tempo, acaba um determinado período da história, né? E vai começar um outro. Então, essa ruptura, este meio aqui, este meio, ele vai ficar conhecido dentro do campo da história por diversos historiadores, como Boris Fausto e tantos outros, como transição. É o período que liga de um período ao outro, né? É a ponte. Então, essa ponte que vai ocorrer lá na Europa vai ficar conhecida como antigo regime. Então, esse antigo regime ele se divide a sociedade do antigo regime se divide em dois momentos, né? Que é o público e o privado. O público, vocês vão perceber que é justamente o comportamento da sociedade em determinados espaços públicos, na feira livre, nos bares, quem podia frequentar e quem não podia. O privado, vocês vão perceber as relações íntimas entre os sujeitos. Quando falo relações íntimas, envolve também as relações sexuais, mas também as relações sociais daquele sujeito, daquele integrante com a sua família e para com todos de sua casa. Então, vejamos lá. O público como governo da sociedade e domínio de liberdade, onde o indivíduo exerce a sua condição de cidadão, ou seja, quando ele chega em um determinado espaço público, nesse caso do antigo regime, ele não vai exercer somente a sua questão pessoal, a questão do indivíduo em si, mas ele vai estabelecer ali uma relação de integração, porque ele é um cidadão e aquele cidadão tem direitos e deveres que devem ser cumpridos em sociedade, ok? E o privado? O privado é definido como um domínio da casa onde o indivíduo se rege pelas leis inerentes ao reino da necessidade, a dominação sobre as mulheres, as crianças e os escravos e os processos biológicos da vida. Como assim, professor?
é justamente o seguinte ponto: é a relação que o indivíduo estabelece para com a sua casa, para com os indivíduos de sua casa. Dentre esses pontos, temos justamente o que? A dominação sobre as mulheres, as crianças e os escravizados. Como os senhores, né, naquele período, os donos dos escravizados, lidavam com suas mulheres, lidavam com as crianças e com os próprios escravizados. Então, o que foi que eu pensei a partir de agora? Eu trouxe para vocês diversos exemplos de como a mulher ela era vista tanto no espaço público, como a mulher era vista também no espaço privado, ok? Durante o regime antigo. Então, vocês vão perceber que a mulher, ao longo da história, sobretudo ao longo do antigo regime lá na Europa, ela foi categorizada em diversos momentos. Significa que ela foi condicionada, ela foi imposta a exercer tal função, ela foi imposta a cumprir a ordem, né, do homem. Então, aquela ideia de superioridade, onde o homem é superior à mulher. A gente sabe que isso aí, pessoal, é uma ideia totalmente errada, tá? Mas, no antigo regime, essa ideia, infelizmente, ela prevaleceu. Vejamos. A mulher, qual eram os espaços privados onde a mulher poderia frequentar? Onde a mulher tinha o livre-arbítrio e qual era a função da mulher durante o antigo regime? Dentre as diversas funções, temos aqui, pessoal, olha, a reprodução. Aqui é uma mulher que está fazendo parto. Olha. Ela está fazendo parto e aqui é a parteira. Percebam a imagem, analisem a imagem. Então, uma das principais funções da mulher era justamente o que? De reprodutora. Era de reproduzir, de criadora. Então, ela reproduzia, mas ela reproduzia e ficava a cargo, na verdade, da criação de seus filhos. Então, a principal função da mulher tinha um viés biológico. A mulher tinha a ideia que só servia para reproduzir, ok? Então, vocês não pensem que existia parteiros, homens que exerciam as funções de fazer parto. Não, pessoal. Era apenas mulheres que faziam parto. Hoje, normalmente, se você chega no hospital, existem médicos ginecológicos, né, que ficam a cargo justamente de fazer o parto, mas também existem mulheres, mas naquele período do antigo regime era somente mulher. Então, a mulher tinha como principal função a reprodução, né, a geração de vida. Essa era uma das principais funções da mulher. A segunda, que temos aqui, a segunda categoria da mulher, era justamente a mulher ligada à questão da religiosidade. Todas as mulheres deveriam frequentar o espaço da igreja. Então, a grande maioria se tornavam freiras. Então, vejamos, temos 2 espaços privados onde as mulheres poderiam frequentar, que é justamente o espaço da casa, representado pela reprodução, como também o espaço da igreja em si, né? A mulher ela poderia circular por esses espaços. Outros espaços. Existem algumas mulheres que exerciam funções de escrivãs, né? O marido era dono do comércio, mas só que normalmente o marido não sabia ler nem escrever, então a mulher fazia o papel de escrivã, anotava as anotações e os pedidos, né, que chegavam ali naquele comércio. Existiam outras, aqui são espaços privados ainda, pessoal, não são espaços públicos não. Existiam as mulheres que trabalhavam no comércio. Essa mulher que trabalhava no comércio, ela era submissa ao homem. E aqui também existiam as mulheres do campo, que trabalhavam ali, sobretudo, na produção da colheita. Por que colheita e não plantação? Porque os homens entendiam que a plantação necessitava de era um trabalho pesado e necessitava justamente de força. E essa força, segundo a ideia da época, a mulher não tinha. Então, a colheita ficaria mais fácil para a mulher. Então, ali na plantação de algodão, na colheita do algodão, na colheita da maçã, a mulher trabalhava também no campo. Eram justamente aí os espaços privados onde a mulher poderia frequentar e automaticamente não receberia nenhuma perseguição ao seu respeito. Tá? Nem todas as mulheres eram as escrivãs, eram pouquíssimas lá na Europa. Vejamos aqui. As mulheres na Idade Média, que é justamente ali no final no regime antigo,
além de exercer o papel tradicional dito pela sociedade de esposas, mães e filhas, também se ocupavam de diversos outros papéis sociais. Muitas mulheres tinham uma profissão e até conduziam alguma forma de negócio com a tutela de seus maridos, de forma autônoma. Então, vocês percebam que as mulheres, por mais que às vezes trabalhavam no comércio, mas elas não tinham independência e não tinham autonomia, estavam submissas ao esposo. Aqui, pessoal, é justamente um dos espaços públicos do regime antigo. Anote aí. Um dos principais espaços públicos do antigo regime é justamente a Feira Livre, pessoal. Aqui é uma Feira Livre. Na próxima imagem, eu vou trazer a seguinte reflexão para vocês. Vocês percebam que ali está sendo produzido artesanato, vocês podem observar aqui, frutas, né? E roupas, perdão, e tantos outros produtos que eram comuns naquela localidade. Então, percebam que a Feira Livre, ela já existia há muito e muito tempo. Anteriormente à República Brasileira, né? Então, a Feira Livre, ela não é de origem brasileira, né? A Feira Livre, ela pode ser entendida como de origem europeia, porque ela já estava aqui anteriormente à chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então, ela já existia. Talvez em algumas tribos indígenas ou algumas civilizações americanas existia a prática, mas talvez a palavra feira livre talvez não existia. A prática é uma coisa, o termo feira livre é outra. Então, vejamos, né? Essa imagem aqui é um exemplo, uma representação de feira livre, de espaço público no antigo regime. E eu quero lançar a seguinte reflexão para vocês, né? Feira livre durante o antigo regime na Europa. Vamos ler comigo? Analisando a imagem ao lado, vocês conseguem perceber grandes mudanças com as feiras atuais? Vamos analisar. Vocês conseguem perceber? Quais são as mudanças? Então, você vai fazer uma tabelinha aí no seu caderno, faça uma tabelinha, né? Você vai colocar assim, feira do antigo regime e feira nos dias atuais. Vocês vão colocar nesses quadradinhos as diferenças e as semelhanças. Por exemplo, faz lá o quadrado, lado esquerdo, vai colocar feira do antigo regime. Lado direito, feira da atualidade. Abaixo, aqui, das feiras do antigo regime, você vai colocar as diferenças. Qual é a diferença de uma para a outra? Vamos analisar muito bem a Feira Livre de Itabaianinha. O que é que tem necessariamente aqui nessa Feira Livre, aqui do antigo regime, e não tem em Itabaianinha, né? O que é que tem na Feira Livre de Itabaianinha hoje, que não tem justamente na Feira do antigo regime? Vocês vão colocar essas diferenças aí, diferenças e semelhança. Por exemplo, aqui a gente pode observar que na Feira Livre de Itabaianinha existe uma maior diversidade de produtos, né? Porque o tempo evoluiu e automaticamente surgiram novos produtos, novos gêneros alimentícios. Então, vocês podem colocar. Há uma multiplicidade de produtos alimentícios nos dias atuais, ok? Mas o que é que tem aqui que a gente pode colocar que não tem nos dias atuais? Por exemplo, aqui há justamente uma mistura. Percebam que animais no meio de produtos alimentícios, no meio da venda de alimentos. Então, vocês, em Itabaianinha tem isso? Normalmente, Itabaianinha é separado, né? Produtos alimentícios de um outro, vendas de animais de um canto. Então, essa organização, anteriormente não tinha uma organização específica a nível de higienização. Tá, pessoal? Então, vocês vão montar um quadrinho aí bem básico. Aqui, ó, outro espaço, né, público do antigo regime. As mulheres, professor, poderiam frequentar as feiras? Poderiam. Mas uma coisa é você frequentar a feira porque você vai fazer compras. Outra coisa é você vai frequentar a feira porque você vai vender. Então, a grande maioria das mulheres que frequentavam a feira, elas trabalhavam no comércio, ok? Aí as escravizadas, acompanhada de seus senhores, que faziam ali o processo de compra. Normalmente eram os escravizados que faziam as compras juntamente com mulheres escravizadas e o seu senhor. E as mulheres ali ficam ali a cargo, justamente outras mulheres, de vender, né, o próprio produto em si.
E aqui, pessoal, a gente encerra nossa aula de hoje. E eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês, né? A gente sabe muito bem que a Amazonas agora está passando por um momento muito complicado, muito complexo, infelizmente, né? Onde a nossa fauna e a nossa flora está passando por grandes dificuldades e nós estamos sofrendo com isso, até porque, né, nós dependemos da Amazonas tanto na questão de vida biológica, porque precisamos da fotossíntese para respirar, do próprio ar, das geleiras, enfim. Então, eu quero lançar uma reflexão e também um minuto de silêncio, se vocês podem fazer, em consideração à fauna e à flora que nós estamos passando lá por essa questão tão delicada lá na Amazônia. Então, eu quero que cada um de vocês aí faça um minuto de silêncio em relação aos animais, em relação a tantas árvores, né, tantas especificidades que a Amazonas tinha, e vocês podem acompanhar nos jornais tudo isso está sendo transmitido e, infelizmente, é muita dor, né, ter que presenciar tudo isso, né, por uma questão de ambição e pela questão do homem em si, né. Então, deixa a seguinte mensagem, você mesmo, no seu dia a dia, você faz seu minuto de silêncio, no momento que você achar necessário, no momento que você achar que não, esse é o momento de fazer meu minuto de silêncio. Então, eu trago a seguinte mensagem para refletir também, de José Jackson. A fauna e a flora fazem parte do sistema de vida. Preservar e conservar é dever de todos. Então, fica aí essa mensagem para vocês. Continue fazendo as atividades, tá, galera? As atividades estão logo aqui abaixo. E jogo limpo e até a próxima aula. Fiquem em paz e até breve, galera.